Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. O pão que alimenta a alma, a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos ouvintes, amados irmãos e amigos que nessa tarde estão conosco através do programa Mensagem da Cruz, que seja pela difusora Cristal, ou Rádio Nets, ou também pelo Facebook da rádio, ou pelo canal de Deus, canal de Deus oficial. Enfim, você que tem a oportunidade de ouvir essa mensagem, com certeza Deus tem uma bênção para a sua vida. Creia nisso. Acredite que você está debaixo de promessas e promessas de Deus. Quero convidar a você a meditar comigo no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 1 e versículos 12 ao 15. Quando assim nos diz a palavra de Deus: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Queridos irmãos e amigos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito gloriosa, e eu poderia trazer aqui e dar um tema para esta palavra e para esta mensagem: vencendo a tentação. Você pode vencer a tentação, mas você só terá força o suficiente para vencer a tentação se for pela graça de Deus. Ninguém é capaz de vencer a tentação de si mesmo, porque muitas vezes a tentação é tão forte que nos atrai, que nos engoda de uma tal forma que não temos forças suficientes para vencê-las. Portanto, Tiago, ele traz uma mensagem gloriosa quando diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem. E quando a Bíblia fala de homem, ela está falando da criação de Deus. Está falando do homem, posteriormente da mulher. Então, feliz, bem-aventurado significa feliz. Feliz é a criatura. Feliz é a criatura que vence a tentação. Sofrer aqui, o sentido da palavra sofrer, é resistir, é vencer a tentação. E é bem-aventurado, é feliz aquele que vence a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Essa palavra é muito gloriosa, receberá a coroa da vida. Só vai receber a coroa da vida, que tem um simbolismo muito glorioso, que é a salvação, quem vence a tentação. Quem não vence a tentação, é vencido por ela, ele não terá direito à coroa da vida. Por quê? Porque a tentação, ela é algo que, uma vez sendo concebida, a tentação, uma vez ela sendo concebida, ela vai dar à luz ao pecado.
E o pecado sendo consumado gera morte. Está falando de morte espiritual. Portanto, Tiago traz uma mensagem profunda e gloriosa. Bem-aventurado a criatura que vence a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, eu vou dizer aqui, aos vencedores. Tem prometido aos que amam a Deus, aos que obedecem a Deus, aos que servem a Deus. E esses são os vencedores. E ele faz outra advertência muito interessante. Ele diz, no versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Ou seja, alguém pode dizer, não, eu estou tendo uma tentação, é de Deus essa tentação. Não. A tentação não vem de Deus. Deus não tenta ninguém, nem tampouco ele pode ser tentado pelo mal. Ele é o Todo-Poderoso, ele é santo e grandioso. Mas cada um é tentado. Escutem isso, fiquem atentos a esta palavra. Cada um é tentado quando atraído por prazeres pecaminosos, por coisas que não agradam a Deus, por coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas muitas vezes são atraentes. Muitas vezes elas são atraentes, o pecado é atraente. E muitas vezes o pecado nos atrai para coisas que são impróprias à vida de santidade, a coisas que não agradam a Deus. Então, vejam bem, cada um é tentado quando atraído, né, por coisas pecaminosas, e uma vez atraído, se envolve, se engoda, sendo engordado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos, pela sua própria pecaminosidade. Veja o que acontece quando uma pessoa é atraído, se envolve, é engordado pelos seus desejos pecaminosos. Depois de haver, havendo a concupiscência, que é o pecado, concebido, ela vai dar a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Esta é a razão de muitos, por não resistir à tentação, por não vencer a tentação, chegar a cair da graça, chegar a se envolver com o pecado de tal forma que o pecado vai que a concupiscência vai dar a luz ao pecado. E quando o pecado é praticado, quando o pecado é consumado, o ato do pecado é consumado, então ele gera a morte. Essa morte aqui está falando da morte espiritual. Essa é a razão de muitos se afastarem de Cristo, de muitos se desviarem, de muitos não ter mais força para levantar, às vezes até ainda permanece na igreja, às vezes ainda está participando dos trabalhos, mas espiritualmente já está morto. Por quê? Porque se engoldou, se envolveu com o pecado, não resistiu. O pecado, ele foi concebido no coração, e o pecado, uma vez concebido, ele vai dar à luz. E quando a concupiscência ela dá a luz ao pecado, então gera a morte. Então, amados, medita nisso, e que cada um possa refletir e pedir a graça de Deus para resistir ao pecado. A palavra de Deus diz para nós: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Por quê? Porque ele vai receber a coroa da vida. Ele vai receber, aleluia, o galardão da vitória que Cristo Jesus preparou para aqueles que renunciam o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Busquemos a Deus para que possamos vencer a tentação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Programa Mensagem da Cruz.
Momento de oração. Muito bem, meus queridos, vamos orar. Ore comigo agora. Você que precisa de uma bênção, de um milagre, de uma cura, ore comigo agora. Deus tem a sua bênção. Deus tem e pode entregar agora a sua bênção. Então eu convido a você a dobrar os seus joelhos aí onde você está, ou mesmo curvar a sua cabeça e clamar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, quero neste momento, Senhor, interceder a Ti, em favor daqueles que precisam de uma bênção, Senhor, precisam de um milagre, de uma cura, da resolução de um problema, precisam, Senhor, que o Senhor venha intervir em algo que eles não podem resolver e que não podem fazer, mas o Senhor é o Todo-Poderoso e o Senhor tem o poder de fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Portanto, Senhor, concede esta bênção, Senhor, este milagre, esta cura, em nome de Jesus. Confirma agora na vida desta pessoa, Senhor, e que ela possa dar o testemunho da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Mensagem da Cruz. Muito bem, meus queridos irmãos, o tempo passou e com ele o programa Mensagem da Cruz. Esteve na comunicação e apresentação deste programa, este que vos fala, Pastor Benedito, cooperando conosco, o jovem Blenício, na sonoplastia, o nosso amigo Antônio Arlindo. Foi para o ar mais uma vez o programa Mensagem da Cruz. Até o próximo domingo, até o próximo programa, se o grande Deus nos permitir. Fiquem todos na paz. Você está ouvindo o programa Mensagem da Cruz.